Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff e hoje vou trazer para vocês um tutorial bem simples de pintura com aquarela. Eu vou usar as aquarelas da White Nights, que eu estou treinando bastante, eu estou gostando muito delas. Eu vou fazer a pintura de um limão siciliano. Eu vou deixar referência para vocês aqui embaixo para vocês acompanharem também lá no Pinterest que eu achei ele. Eu vou mostrar um passo a passo super simples do esboço e vamos pintando, misturando as cores para a gente fazer uma técnica bastante fluida, né? E bem simples para vocês poderem acompanhar e treinar também. Então, amigos, para esse tutorial nós vamos precisar de um papel de aquarela. Eu estou utilizando esse aqui da marca Canson Aquarelle. Eu tenho dois tamanhos, o tamanho A5 e o tamanho que eu mais uso, né, é esse tamanho A4 aqui. E eu também utilizo o papel Mondeval. É um papel bem versátil para aquarela, de alta qualidade, né? Não é um papel assim de 100% algodão, mas dá para fazer resultados bem legais, principalmente para estudos assim. Esse aqui é um exemplo de vídeo que eu até postei aqui no canal, tem essas ilustrações lá no meu Instagram e que eu faço vários testes, né, de pintura. Já mostrei algumas vezes aqui até em live, inclusive esse aqui tem várias ilustrações de aquarela. Esse aqui tem meu Instagram também, ó, é pintado há mais tempo. Esse aqui eu usei aquarelas da Talents e fui experimentando alguns outros, ó. Esse aqui é um outro caso também que tem aqui do canal, tem pintura. Também dá para usar bastante com guache. Esse aqui é uma das primeiras pinturas que eu fiz com guache. Dá pra ver, tem uma qualidade bem legal. E ao meu xodó nesse bloco aqui são essas pinturas de um estudo que eu fiz a partir de fotografia lá no Pinterest. Também tem várias que eu fui salvando, de fazer miniaturas de pintura com aquarela de sushis. Foi uma experiência bem bacana. Aqui eu usei as aquarelas da Talents também, a linha estudante. E, inclusive tem até vídeo aqui no canal pintando a pintura aqui com lápis de cor, e esse aqui eu fiz com aquarela, que tem disponível para vocês. E as aquarelas que eu vou usar, essa aqui da White Nights, tem resenha aqui no canal que eu fiz quando eu fiz um unboxing mostrando para vocês. Também já fiz, aqui tá meio manchadinha, mas eu fiz o swatch deles aqui na sequência, que eu abri cada pastilha. Essa aquarela que eu comprei no AliExpress, uma aquarela maravilhosa, super pigmentada, deixa aqui de referência. E elas são pastilhas grandes assim, vou abrir aqui para vocês que não conhecem. Essa aqui é a caixinha de plástico de 36 cores. Ela é uma aquarela super pigmentada, então ela é bem pastosinha. Vou deixar aqui de lado. E a referência que eu tenho aqui, que eu sabia lá no Pinterest, esta aqui, desse limão. Então eu vou mostrar para vocês a fazer o esboço, principalmente, vai ser super simples, e pintando passo a passo com vocês essa pintura. Quem não tem aquarela em pastilhas ou em bisnaga, super recomendo esses lápis aqui da Faber-Castell, a linha aquarela, a linha escolar. Gosto e uso bastante aqui no canal. Vocês podem substituir as mesmas cores, vocês podem retirar o pigmento daqui ou pintar e depois aquarelar. Fica um efeito muito lindo também. Primeiro, vamos fazer um esboço aqui nosso papel. Vocês podem fazer o esboço antes também. A ideia aqui é ter a mão super livre, assim, não se apegando tanto a detalhes, né? Eu vou usar aqui um lápis 2B normal, né? E vamos fazer os pequenos esboços. Primeiro vamos analisar essa forma, né? Aqui são 3 limões, então vamos começar primeiro aqui fazendo um movimento circular aqui do primeiro, né? Gosto de fazer um círculo maior, ó, um outro menor aqui, dessa forma, acho que aparece direitinho. Vou fazer outro aqui nessa outra lateral. Não precisa pegar tanto assim a forma perfeita. O que importa é ter o formato principal assim, na parte superior. Aqui fazer essa parte de cima mais ovalada. Aqui fazendo as conexões
no formato dele, ó. Então ele vai ter este biquinho aqui, desta forma. Aqui em cima, mesma coisa, ó, faço um outro bico, junto ele. Aqui em cima tem um formato mais, vou fazer junção. Aqui também existe um outro biquinho. Desta forma. Aqui embaixo nós temos 3 folhas, que são essas 3 aqui. Então vamos fazer uma principal fazendo esse formato. Uma que fica aqui na parte de baixo, ó. Fazendo aqui. Isso. E aqui outra também. Não precisa ficar exatamente igual, é somente para ter essa ideia de formato. Aqui vou fazer uma linha nessa folha. Aqui outra no meio. E aqui outra. Olha só, bem simples. Aqui, inclusive, ó, tem um formato um pouco diferente. Então, eu vou puxar um bico aqui, outro bico, e essa parte vem aqui por trás. Agora, você pode seguir que aqui, ó, segue uma direção fazendo esse formato, que é o do caule. Então, uma linha dessa ponta para cá, e a gente sobe aqui e faz o esboço bem simples do caule. Aqui também tem um detalhe dessa folha, e ela abre uma menor aqui, ó, deste jeito, e aqui para este lado. Agora a gente pode pegar e definir um pouco mais essa forma aqui. Bem simples. Aqui tem uma folhinha secundária, mas eu não vou fazer ela, eu vou deixar assim, dessa forma. Então, se eu puxar aqui a folha fica escondida. Vou fazer aqui uma marcação onde que fica as gotas de água. Tem uma aqui, outra menor, uma secundária e aqui outras, ó. Outras duas. Aqui tem uma um pouquinho maior descendo. Então aqui estão a base do nosso, o esboço, né, do nosso limão. Vocês podem pausar aqui o vídeo, né, se vocês quiserem, para fazer. Eu gosto de eliminar um pouco do excesso dessa parte aqui com a borracha. Vocês podem usar o limpa-tipo também ou a borracha, só para suavizar o máximo que dá assim, nessas linhas mais aparentes. Principalmente essa parte onde que tem aqui esses círculos, ó. Vocês vão limpando um pouquinho, mas não tem uma necessidade, porque isso aqui na verdade é mais assim um esboço, né, um estudo. Então para a gente fazer, e a técnica aquarela é uma técnica mais manchada mesmo. Então pego aqui, vou pegar um paninho que eu uso para diluir, vou retirar aqui o excesso do grafite, né, um pouco. Eu vou deixar a referência aqui mais do cantinho, daqui nessa parte, para vocês poderem acompanhar, e eu vou dar um zoom mais nesse detalhe. Aqui deste lado. Então os pincéis que eu vou utilizar são pincéis simples, não são pincéis à base de pelo assim, animal. Esse aqui é da Sinuarte, eu vou usar o tamanho 10. Eu gosto sem pincel assim, ó, pincel bom de aquarela é macio e que você dobra e ele volta ao normal. Vou usar esse aqui da Giotto, esse é o número 4, pincel muito bom também. Da Giotto eu tenho este aqui que eu gosto e esse número 12 também, sintético, pilar na coralha, esses dois. E vou usar esses dois aqui que é o número liner, né, o 0, e esse aqui é o 1. Ele é bem fininho, que eu uso para super detalhes assim. São um pincel bem interessante. Mas nesse caso eu acho que vamos usar só esses dois aqui e olhe lá, né? Vou usar esse godezinho que vem junto com a aquarela, que ela vem o godê junto, então vocês encaixam aqui, para poder utilizar aqui do lado. E vou seguir usando as paletas de cores que já vem nessa aquarela junto. Vou botar aqui do lado para poder aproveitar. E eu vou usar primeiro a base dele. Então a base eu vou usar esse amarelo cádmio, que é esse primeiro, o amarelo mais claro, e vou intercalando, adicionando essas cores que são próximas. Por exemplo, amarelo cádmio, um pouco do amarelo cádmio yellow, um pouco desse golden, que é um pouco mais laranjado,
E vou escurecendo um pouco com um pouco de marrom. Também uma cor que eu gosto muito é esse Titanium Red. Ou até esse próximo Carbon Red, que é um vermelho que tem bastante laranja na composição, mas vamos por parte. Depois eu gosto de fazer uma base mais clara, por exemplo, um verde oliva. E vou adicionando aos poucos um pouco de amber e algum verde mais escuro, tá? Algumas cores a gente pode sempre adicionar cor para deixar mais escuro, usando o Neutral Black ou o Greasy Paint, são cores super coringa. E também o Sépia é uma cor fantástica para dar mais pigmento, se você não tiver muita variação de cores, tá? Então vamos lá por parte. Vamos fazer então, pegamos esse amarelo primeiro, esse amarelo mais claro para fazer uma base. Vamos molhar aqui com água. Pegar um pouco do pigmento. Esse pigmento aqui dessa aquarela é super pigmentado, então vocês colocam aqui uma pequena quantidade, ó, não precisa nenhum tipo de esforço, ele já dilui bastante. Vou pegar um pouco, ó, como eu falei antes, um pouco desse tom de amarelo um pouco mais escuro. Vou adicionar aqui um pouco do laranja, esse aqui é o Golden. Esse aqui é o Golden, ó. Vou botar aqui. Ele é uma aquarela bastante cremosinha, então sai super fácil, ó. Olha, eu tô assim. E a gente pode pegar um pouquinho, ó, daquele vermelho que eu vi, a laranja, o Titanium Red, que ele tem uma laranja bem escura, ela é bem cremosinha. E, ó, já consegue escurecer bastante. Vou limpar um pouco do excesso daqui. Primeiro pegar água limpa e, ó, um pouco deste aqui, este amarelo. A gente vai fazer uma pequena base. Eu gosto sempre de pegar e deixar, quanto mais diluída a aquarela, mais clara fica. Ó. Vocês podem aplicar aqui com tranquilidade. E com as áreas que vocês querem ter luz, vocês deixam o branco do papel. E também, quanto mais diluído, olha só, mais claro vai ficar a pintura de vocês. E a aquarela, com a característica dela, mais água, ó, quanto mais diluída, quanto mais transparência, vocês conseguem um efeito interessante. Pode apagar mais. Eu deixei aqui o grafite aparente intencionalmente, mas vocês podem retirar também, ó, nas áreas que vocês que fiquem mais. Mas eu acho um charme. Eu gosto quando aparece, por exemplo, esse detalhe da linha. Pegando mais água. E a gente pode até adicionar um pouco, ó, desse amarelo aqui na própria folha, que também ele vai receber uma outra carga de tom depois verde. Lembra que eu falei do verde oliva? Vocês pegam e pode adicionando posteriormente. Só não estou cuidando para não cobrir muito a gota ainda. Essa parte aqui. Agora eu vou pegar um pouco de água e vou misturar esses dois para ter um outro tom, ó, intermediário. Tom mais claro amarelo com aquele composição que eu fiz. E eu vou adicionando aos poucos aqui, ó, nessa lateral, porque aqui tem uma sombra, né? Então eu vou dando umas batidas aqui e arrastando o pigmento. O segredo da aquarela é você não demorar muito para fazer a mistura. Então se você demorar muito, o papel seca. Então você pode ir direcionando, ó, o pigmento para esses cantos aqui. Pega mais um pouco. Aqui tem uma sombra nessa lateral também. Vocês podem adicionar aqui. Mais, ó. E vou arrastando o pigmento. Um pouco mais de água. Está bem diluído. Vou pegar um pouco mais do meu laranja. Vou pegar esse amarelo aqui, ó, que é o intermediário, é o segundo, que é o Cardamom Yellow. E um pouquinho do Golden novamente, que é um laranja intermediário, que eu vou ter um amarelo mais escuro, digamos assim. Vou largar um pouco aqui ainda, ó. E posso fazer esta meia-lua para direcionar um pouco do pigmento aqui, ó. Você consegue ver, ó. Consegue, vai arrastando e vai batendo aqui, largando o pigmento. Aqui é a mesma coisa, ó. Para fazer esta meia-lua. Aqui a lateral. E coloco um pouco aqui na parte superior.
Aqui também tem um pouco de carga mais escura. Então, puxa aqui e vai largando para essa parte de baixo. Aqui também tem um pouco, ó, essa lateral. Estão vendo que aqui ficou bastante marcado isso, né? Não tem problema, porque eu vou limpar o pincel com água limpa. Secar ele, ó, tá quase nada, só bem úmido, levemente úmido. Eu vou, ó, sem água nenhuma, eu dou umas batidas. Ele vai fazendo um blend, ele vai misturando aqui a cor, tá vendo, ó? Aqui a mesma coisa, tá bem marcado, né? Eu posso dar umas batidas com o pincel limpo, somente ele úmido, e vou ativando esse pigmento novamente, ó. Então eu vou passando aqui, ó, e vou diluindo ele, fazendo essa mistura. Enquanto isso vai ser a mesma coisa, eu vou dando umas batidas aqui e vou direcionando o pigmento para as áreas que eu quero. Um pouquinho mais na ponta, vou largar aqui mais um pouco, ó. Vou dar um pouco mais de forma com esse pigmento aqui. Aquarela é igual lápis de cor, sempre se trabalha com camadas, então às vezes depende da área que vocês querem, vocês precisam esperar secar aquela região ali para poder aplicar novas cores. Vou botar um pouco de amarelo aqui também nesta folha. Aqui, vou botar essa parte para cá. Vou pegar um pouco mais desse amarelo e vou depositando mais ainda nesta região aqui. Ainda o papel está levemente úmido ainda, tá? Ele não está seco. Então depende a técnica e a forma, qual sequência que vocês vão usando. Você tem que esperar secar bem aquela região, justamente para não invadir áreas que vocês não querem. Vocês não querem, né? Olha só. Vou fazer uma mistura agora para dar um pouco mais de carga de cor. Então para isso eu vou usar esse meu laranja mais forte, que eu tenho, que é este aqui. Um pouco desse laranja. Olha só, dá pra ver que ele é bem mais intenso. Aqui. E vou colocar um pouquinho aqui, ó, desse tom aqui, que é o Cardinal Red, que ele é um vermelho mais forte. Olha só. Vou dar uma diluída nisso aqui. E vou usar um pouquinho só de amarelo. Esse aqui. Só para dar uma quebra, ó. E jogar aqui. Então tem esse laranja mais claro e um laranja mais escuro. Pouquíssimo pigmento, bem pouco mesmo. Eu dou umas chuchadinhas aqui, ó. E vou soltando e misturando aos poucos o pigmento. Quase nada. Aqui em cima também um pouco. Agora nessa parte aqui o papel já está começando a dar uma leve secada. Ainda está levemente úmido. Então você consegue ainda misturar ok. Ainda, né? Secar aqui o pincel com água limpa. Tá seco, ó, levemente úmido. E vou dando mais batidas aqui para dar uma mistura. Só cuidar para não fechar muito esse ponto de luz, nem aqui também. Você pode pegar algumas partes e pincelando aqui. Ó, aqui tem bem mais pigmento essa parte, então eu quero que aqui tem uma sombra maior, digamos, com mais pigmento. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui. Umedecer um pouco o pincel com água limpa, ó. Esperar um pouco secar esta área aqui para fazer um acabamentinho depois. Vou esperar secar mais aqui para vir com as próximas camadas. Vou pegar agora o Olive Green, que é esse da ponta aqui. Só um pouquinho. Vou aplicar ele, que é uma camada mais de um verde oliva, mais bonito. Vou pegar um pouquinho do green, que é esse verde mais escuro.
Ó, e coloco aqui nessa lateral, que são sequencialmente esse verde oliva aqui e o green. Eu desci na mesma sequência da posição dele. Primeiro, vou pegar um pouco do verde oliva, que eu já tenho aqui diluído, e vou aplicar aqui, ó, sobre a folha, fazendo a primeira camada, bem simples. A próxima, mesma coisa, eu vou deixando um vão aqui entre meio as folhas, ó. Desta forma, uma linha branca, clássica, ó. Passo aqui. Desse jeito. Aqui, mesma coisa, ó. Deixo uma linha bem sutil no meio. Vocês conseguem uma diferença? Aqui a mesma coisa, ó. Eu já peguei um pouco mais desse verde aqui, misturei um pouquinho os dois, por isso ficou um verde mais escuro. Olha aqui, e uma sujeirinha deste. Aqui os dois agora. Fazer o mesmo aqui em cima, ó. Pegar um pouquinho mais do verde oliva. Verde oliva aqui. Aqui já está mais seco. O importante está mais seco porque se depende se estiver úmido aqui ao redor dessa folha, o verde pode invadir a parte do nosso limão. Então, deixa ele secar bem aqui, tá? E aplica com bastante cuidado. Aqui eu vou usar só um pouquinho. Tá um pouquinho seco, úmido ali ainda. Ó, aqui tá um pouquinho úmido, mas não tem problema. Ó, eu vou secar aqui bem o pincel. O pincel está bem seco, sem nada de água. Eu só encosto aqui e retiro um pouco do pigmento. Não tem problema. Vou arrastando para cá, porque não está bem seco aquilo ali. Tá? E aqui eu vou pegar um pouco do cinza, o Grease the Paint, tá? Que é aquele cinza que fica aqui embaixo, com um pouquinho de sépia, pra gente ter um tom mais escuro, né? Aqui assim. E com cuidado aqui, passa aqui em cima. Acho que já tá bem seco aqui essa parte. E aqui embaixo só um pouquinho que tem essa parte. Vou esperar secar bem agora essa parte para fazer os acabamentos mais de alguns detalhes. Agora aqui com o papel super seco, ó, já deu uma secagem bem boa. Eu peguei um pouco de amarelo cádmio, aqui bem diluidinho. E vou dar uma acentuada com esse amarelo aqui em algumas áreas, já aqui, ó, dando uma acentuada, dando pequenas batidas e deixando algumas áreas em branco, ó, não fechando ele todo para dar uma textura do nosso limão. Auxiliando, ó. Aqui a mesma coisa. E dando uma textura mais airada, ó, mais manchada aqui em cima. Fazendo um pouco da forma, mesma coisa aqui, ó. Já está, é bastante pigmentada essa tinta. Então, ó, vou aplicando aqui, deixando umas áreas manchadas assim, ó para dar uma textura, deixando uns vãos entre as passadas, para dar essa textura. Aqui assim também, ó.
aqui. E eu vou colocar um pouco desse verde aqui, ó, diluído que já está aqui, com um pouco do do Grease the Paint, para fazer um verde mais escuro. Ó, aqui não tem, você não pode usar aquele verde mais escuro que já tem aqui na paleta, o Green. Ó, aquele é um verde mais escurinho, justamente para fazer a questão da sombra. Então, já está bem seco aqui, eu vou aplicar nessa sombra desta folha. Aqui tem uma sombra, ó. Desse jeito. Vou aplicar aqui nessa outra também que fica, digamos, abaixo do limão, ó. Aqui. E aqui um pouco nesta base. Vou pegar e diluir, pegar o pincel úmido limpinho, ele limpo, levemente úmido, quase nada. E eu vou dar umas batidas aqui para diluir mais para o meio esse pigmento. Aqui a mesma coisa. Vou fazer uma divisórias aqui, ó, com o próprio pigmento, para fazer essas ranhuras aqui da nossa folha. Assim. Um pouco mais do verde. Isso aqui vou esperar secar um pouco para dar um pouco mais de sombra em algumas áreas, ó. Vou usar um pincel menor agora, esse aqui é o pincel 4. Vou pegar um pouco do Grease the Paint, que é aquele cinza, ó. É um cinza muito versátil. Aqui já está mais seco essa parte em cima, então eu vou diluir ele aqui com a sujeirinha do resto do verde que tem. E vou fazer umas áreas onde que tem mais contraste. Por exemplo, aqui, ó. Essa divisão da folha aqui. O próximo também, ó. E vou deixando uma área mais clara no meio. Aqui assim. Desse jeito. Aqui a mesma coisa. Assim. Aqui embaixo também existe uma sombra neste caule, ó. Fazer a dimensão, aqui a mesma coisa. Olha só. Aqui em cima também, neste caule, também tem uma sombrinha maior, o caule central. A ideia aqui não é ficar igual que tem ali, mas é que consiga fazer um estudo, né? Desta forma. E aqui eu vou diluir bastante, com bastante água aqui, esse pigmento, para ficar bem aguado. E vou fazer uma sombra aqui, ó, sobre esta área que divide esses dois limões.
assim, e aqui em cima também. Aqui também existe uma sombra mais forte. E aqui nesta lateral também. Vou dar uma diluída com água limpa aqui, o pincel limpo, só dar uma suavizada aqui nesta mistura. Vou pegar um pouco do sépia agora mais puro, diluir aqui ele também, um pouco. Tom bem mais escuro. Eu vou dar uma pincelada aqui nessa região aqui de sombra. Acho que esse aqui é mais ou menos o estudo. Posso fazer um pouco de sombra aqui nessa parte da gota, ó. Nessa parte de baixo, assim, para daí evidenciar a questão da sombra dela e dar um pouco mais de volume nessa parte. E na parte interna aqui, ó, também na gota, importante, pegar um pouco do verde oliva, que é o verde oliva, e vamos passar aqui nessa parte de trás. Aqui também, só dando uma meia lua aqui, parte interna da gota, para dar um efeito de brilho também e o reflexo. Então, basicamente isso aqui é o estudo, né? Claro, depois vou fazer mais acabamentos, alguns detalhes, mas o estudo do nosso limão feito com aquarela. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal e não deixe de deixar o gostei, comente aqui embaixo o que vocês acharam da pintura.